Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não boto as caras por aqui, mas recentemente aí, por vários motivos, mas principalmente procrastinação, sempre queria fazer as coisas melhores e tal, acabava não gravando. Mas recentemente eram três fatos, três situações que me colocaram novamente na linha ali para fazer o vídeo. Acho até interessante compartilhar com vocês. Uma delas foi que minha esposa anda gravando bastante vídeo para o Instagram dela, os Reels, e ver ela fazendo me lembrou como é fácil gravar um vídeo, mas eu acabava não fazendo. Aí vê-la fazendo isso me lembrou como que não era tão difícil assim. Outro fato também foi que o meu grande amigo, meu irmão Arthur Trindade, voltou a fazer um vídeo para o canal dele. Fazia muito tempo que eu não via vídeo nenhum e felizmente o YouTube me sugeriu o último vídeo aí que ele gravou. Então ver isso aí me trouxe um sentimento bom também. E também o terceiro fato aí que me contribui muito a gravar esse vídeo foi que uma amiga minha aplicou para uma das vagas que nós temos hoje em aberto lá na empresa, e nós estamos com 3 vagas em aberto e ela decidiu aplicar para uma delas. E a primeira fase do processo seletivo é uma entrevista, chamam de screening aqui. É uma entrevista mais para conhecer o candidato, saber um pouquinho deles e o que eles já fizeram, onde que eles trabalham, como eles são. Então ela fez essa primeira parte da entrevista e quando ela terminou, a gente bateu um papo e ela me disse algumas coisinhas ali que ela achou que não saiu muito bem, uma pergunta que ela não sabia responder direito, alguma coisa assim. E eu dei uma dica para ela, né? Mais ou menos, quando nessa situação aí que tu não sabia muito bem o que responder, o que na verdade o recrutador quer saber é isso, isso e aquilo. E ela achou que foi muito legal, foi uma dica muito valiosa e a partir daí eu tive um insight, por que não, né? Sabe, vamos levar isso aí pro YouTube. Então, tamo aí, mais um vídeo. Hoje, basicamente, o que a gente vai falar são bem relacionados a entrevistas de trabalho, mais especificamente na área de TI, mas acredito que isso vale para qualquer área. Mas eu vou dizer como na área de desenvolvimento, porque hoje, como líder de equipe, eu contrato desenvolvedores. E desenvolvedores e pessoas relacionadas ao ciclo de desenvolvimento de software. Então, hoje a gente traz aí 4 dicas, tá? E a primeira, que é olha, eu vou dizer, 90% dos casos, eu acho que é a primeira pergunta de uma entrevista, que é, me fale sobre você. Essa pergunta ela é bem ampla, muita gente começa, meu nome é Jimmy, tenho 30 anos, moro aqui, estudo aqui, trabalhei aqui. Ou tem muita gente que vai muito focado em trabalho, conheço tecnologia X, Y, Z, já trabalhei nesse lugar ou no outro. Muita gente não sabe o que falar, fica nervoso na hora. Mas o que eu estou dizendo aqui hoje é tanto por quem já fez muita entrevista, mas agora eu falo pelo lado de quem está do outro lado da mesa, onde eu estou contratando. Então, o que eu gostaria de ouvir, o que me interessa quando alguém está aplicando para uma vaga lá na minha equipe. Então, quando eu te pergunto, me diz sobre você, eu gostaria de saber, de uma forma geral, quem que é a pessoa, o que ela gosta de fazer, o que ela já trabalhou, hobbies, se ela é uma pessoa que tem senso de humor, uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe, pessoa que gosta de ensinar, gosta de aprender, também conhecimento técnico. Uma coisa que não é legal, e fica aqui uma dica bem interessante, nunca falem sem parar. Começa a falar e fica 15 minutos falando sem interrupção. Isso é um grande problema porque é muito fácil de quem está escutando se perder, porque tu não tem uma linha de raciocínio muito comprida, ou às vezes a pessoa está dando uma chamada, uma videoconferência, acaba vendo uma coisa, vendo outra, lendo um e-mail. Não é por mal, mas o ser humano acaba se distraindo. Então, mantenha o entrevistador engajado. Pergunta se eles têm alguma dúvida a cada 1, 2 minutos, pergunta se está claro, se está
isso é igual aqui na empresa, correto? Eu já trabalhei com .NET. Vocês trabalham com .NET aqui também, correto? Eu já trabalhei com equipes de teste. Vocês têm equipes de teste aqui. Literalmente, faça como um bate-papo, não? A pessoa está te fazendo uma pergunta gigantesca e você vai devolver uma resposta de 10 minutos. Não façam isso. Faça, tipo, vai e volta, como se fosse um ping-pong, por exemplo. Faça uma pergunta, responda, pergunta se está claro, vai e volta. E, como eu disse, é uma coisa bem abrangente. Não se restringe apenas a trabalho. Fale se estiver confortável em falar, se tu tem filhos, se tem uma filha, ou se tu é casado, se tem um parceiro, não é. Eu acho que isso pode ser interessante em determinados casos. Por exemplo, hoje onde eu entrei, os primeiros 5 minutos que eu falei com a pessoa que hoje é meu superior foi sobre que nós havíamos vindo para Malta e que eu tinha uma filha pequena. Então, nós falamos um bom tempo aí sobre filhos. Na primeira parte da entrevista, eu nunca nem tinha visto ele até então, mas essa é a primeira. Segundo ponto, né, de segunda dica, na verdade, que eu gostaria de trazer é como tu te imagina daqui a tantos anos. Essa pergunta muitas vezes vem à tona e hoje em dia a coisa está tão rápida, tudo tão depressa, muita coisa nova, todos os dias tem uma tecnologia nova, uma metodologia, um programa, uma versão, é tudo tão diferente, áreas sendo criadas, que há 2, 3 anos atrás a gente podia nem imaginar o que a gente está passando hoje. Então é muito, muito complicado, assim, se tu quiser dizer, me vejo trabalhando com tal tecnologia. Então o que eu espero quando eu faço essa pergunta para alguém, tá? Eu gostaria de entender como a pessoa tem uma ideia do aonde que ela vai estar, mas de uma forma um pouco mais abrangente, por exemplo. Eu me imagino liderando uma equipe, ou eu me imagino, sendo aquele cara que vai ficar sentado, o cabeção, podemos dizer, arquiteto de software, que entende tudo, mas talvez não é muito ligado no negócio, ou eu já sou uma pessoa que eu gosto de fazer de tudo um pouco. Eu sou uma pessoa que, embora eu sou desenvolvedor, eu gosto muito de produto também. Então, é mais de uma forma mais abrangente. Eu me vejo mais em negócio, me vejo mais em arquitetura de software, me vejo mais liderando uma equipe, ou me vejo mais... Sabe? Então, isso é uma coisa muito relativa, vai depender muito de cada pessoa, mas não pense no detalhe. Por exemplo, daqui a 2 anos eu vou estar em Malta fazendo isso, daquele jeito, naquela empresa, porque isso é uma pergunta que é impossível de responder. Mas então tenta ver a coisa de uma forma um pouco mais ampla e tenta pensar o que tu poderia o que tu gostaria de estar fazendo, mas não muito no detalhe, tá? Então isso aí é a minha segunda dica para vocês. Terceira, é uma também que às vezes pega muito o calcanhar da galera, é pontos fracos e fortes. Bom, os fortes a gente não precisa nem dizer, né? Porque acho que todo mundo sabe no que é bom. Se tu não sabe, tu pode perguntar para alguma pessoa que tu trabalha, algum amigo, o que tu admira no meu trabalho, o que tu acha que eu sou bom. Acho que vai ser bem fácil de coletar esse feedback. Mas agora, pontos fracos. Isso é um pouco difícil, porque a gente não quer mostrar a nossa vulnerabilidade. Então, mostrar, eu sou um cara que nunca consigo acordar no horário. Já vai mostrar, vamos pensar, esse cara é preguiçoso, esse cara não vai chegar para trabalhar aqui. Então a gente tenta dar uma maquiada nisso, né, para não soar ruim pra gente, para não causar uma má impressão. Mas na verdade tem coisas que a gente pode fazer que usar um ponto fraco como uma coisa, um ponto forte, né? Então, por exemplo, um muito comum é perfeccionismo. Eu sou muito perfeccionista. Só que essa aí já tá até, podemos dizer, até meio clichê, já que todo mundo usa essa mesma. Mas tem infinitas, qualquer coisa tu pode ver um ponto negativo, tu pode tirar uma parte positiva dela, tá? Então, por exemplo, tem gente que diz, cara, eu tenho dificuldade para acordar. Então, o que acontece? Tu vai dizer, tenho dificuldade, eu sou uma pessoa que eu funciono muito bem durante a noite. É o meu horário que eu tô mais produtivo, eu consigo trabalhar, então muitas vezes eu acabo indo dormir tarde, por isso às vezes eu tenho dificuldade para acordar. Se para a empresa eu preciso estar trabalhando 9 horas da manhã, não tenho flexibilidade de horário, eu vou me esforçar, pois eu sei que eu preciso trabalhar de manhã, eu já vou adiantar o trabalho no dia anterior, ou se de repente se a empresa tem uma flexibilidade, isso não vai ser um problema. Então sempre tenta ver o que eles estão te pedindo, né, e tenta transformar isso numa coisa positiva.
Então, meio que adequado à empresa. Se tu sabe que eles dão flexibilidade de horário, de repente isso é uma coisa fácil, né, de marcar essa caixinha do ponto fraco. Então, tenta pensar qualquer coisa que, óbvio, abrindo um parênteses aqui, a gente tem que ser honesto, não pode simplesmente largar qualquer coisa, pô, tu não é perfeccionista, tu vai dizer que é perfeccionista só para pular essa etapa, né? Mas seja, olha para dentro, seja real consigo mesmo e outra coisa vai pro Google, né? Pô, eu sou assim, pontos negativos, mas gostaria de expressar isso de uma forma positiva. Como que eu posso fazer? Assim, talvez eu já consiga colher um feedback e pular essa última, essa parte dos pontos fracos, né? E agora, a minha quarta dica, que é uma pergunta que eu sempre faço, isso aí quando já estou numa entrevista técnica, quando já fizeram a parte do screening com o RH, eu sempre pergunto como tu te mantém atualizado. Hoje um desenvolvedor ele passa, digamos, sei lá, 8 horas por dia, né? Fazendo código, a gente sempre está atrás de erros, como que a gente resolve, a gente consegue consertar, a gente consegue continuar desenvolvendo. Se tu não sabe criar determinada funcionalidade, tu pesquisa, tu faz, mas muitas vezes a gente acaba não pesquisando coisas para ser melhor naquilo e acaba deixando isso de lado. Então, é muito importante que tu te mantenha atualizado, não apenas pela necessidade de consertar um erro, mas por questões de querer ser melhor. Tá? Então, por exemplo, tu é um desenvolvedor júnior. Talvez tu não precise estudar padrões de design, mas é uma coisa que é interessante conhecer ao longo prazo. Pois tu é júnior hoje, mas amanhã tu vai ser um pleno, daqui a pouco tu vai ser um sênior, daqui a pouco tu vai ser um arquiteto, daqui a pouco tu vai ser um líder. Depende. Então, é muito importante que tu te atualize. Outra coisa que para mim é muito importante é o profissional que não estuda apenas a sua área especificamente, mas que enxerga a coisa como um todo. Então, embora tu seja desenvolvedor, tu saber como funciona o que um Quality Assurance faz, o que um tester faz, é interessante, entender um pouco as técnicas deles, ou entender um pouco mais sobre produto, isso vai te trazer uma visão mais holística do software que tu trabalha, da aplicação que tu trabalha, e isso vai te tornar um melhor desenvolvedor, porque tu não vai pensar só naquela feature específica, tu vai pensar na coisa como um todo, e muitas vezes o teu código ele vai ser mais dinâmico, ele vai poder ser mais reutilizável, porque tu enxerga a coisa como um todo, não apenas uma coisinha que tu precisa construir. Então, pesquisar um pouquinho, sei lá, sobre design, um pouquinho sobre back-end, um pouquinho sobre front-end. Tu não precisa ser especialista em nada, mas isso me mostra que tu tem interesse, que tu tem fome de aprendizado. E para mim isso é vital. Eu prefiro, por exemplo, hoje na minha equipe, eu prefiro muito mais ter alguém que é curioso, que vai estudar, que vai atrás, que vai aprender, do que pegar um cara que a gente chama de superstar aqui, que é o cara que é o cabeção, que sabe tudo, mas que é um cara que tem dificuldade em ensinar, é um cara que tem dificuldade em ir um pouquinho além do que ele foi contratado para ser, sabe, dar aquele um passinho a mais, se puxar um pouco. Então, isso é uma coisa muito importante, como tu te mantém atualizado. Todas essas dicas, elas todas surgiram de casos reais, entrevistas aí que eu tenho feito, reuniões que eu faço com o RH para saber como que foram com os candidatos que eles entrevistaram. E a partir daí foram algumas dicas aí que eu achei que seriam interessantes trazer. Por hoje é só, muito obrigado por me acompanhar aí no vídeo, espero que tenha gostado, espero que tenha sido útil e bora pra cima que é isso aí, valeu, tchau!